Depois de muito tempo, cortei o cabelo, cenário novo, vi muita enchente e voltamos. Vamos à vinheta. Hoje eu vou entrar em uma outra área, não vai ser física. Vou colocar os vídeos os slides para os vídeos de física para apresentar essa área da ciência. Química, eu vou deixar o link de dois canais para vocês perguntar o que é para esses dois, que serão o Hércules do Matéria Escura e a Atena Brasil. Uma é estudante de química e o outro é químico, então eu não vou explicar o que é química. Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre biologia, que é a outra área que eu tenho informação. E sim, eu sou profissional biólogo, eu tenho registro. Para aqueles que acham que é só historinha para boi dormir. Então vamos lá. Esse é o vídeo 18. Como eu estou usando os mesmos slides, uh, eu vou aproveitar os slides para apresentar essa nova área, que é o que é a biologia. Que eu ia fazer em duas partes, mas como eu vi que o slide ia ficar muito curto, preferi fazer uma parte só, que é a definição e as suas áreas. Vou tanto apresentar as áreas interdisciplinares, como a paleontologia, e eu não vou falar muito de arqueobiologia, que é mais na área dos humanos, eu vou apresentar as interdisciplinares, mais na área das naturais, das ciências da natureza, com a biologia. A arqueologia, coisa do tipo, eu posso fazer um vídeo mais futuro, mas... E a definição da biologia, como o todo. A definição vai incluir mais tarde em uma outra área da biologia? Vai, que o nome é o mesmo, só muda um negócio, tá? O que é biologia? A definição básica é: o nome dessa ciência é a junção de dois termos gregos, bio, que significa vida, e logos, que significa estudo. Assim sendo, dizemos que a biologia é a ciência responsável por estudar a vida em todos os seus aspectos, sendo que a biologia é a ciência natural que estuda e descreve, preserva e melhora a vida. Então, a biologia reconhece que a célula, como unidade básica da vida, e os genes como unidade básica da hereditariedade e da informação, inclusive, e a evolução como motor natural que impulsiona a origem e a extinção de espécies. Sim, o cargo-chefe da biologia é célula, genética e evolução. Quem acha que o cargo-chefe da biologia é só, como eu posso dizer, crendice, que é só a genética e a célula, e que funciona como um motor de máquina, tá errado, meu filho. Não quero nem saber. Inclusive, estou falando com os deístas, ok? Continuando. Além disso, reconhece que os organismos vivos possuem estruturação interna em compartilhamento com funções específicas, seja a nível celular, anatômico, fisiológico ou de diversidade de nichos ecológicos, sendo a vida e os organismos vivos. Os organismos vivos também podem ser vistos a um ponto de vista físico e químico, como sistemas abertos que sobrevivem e transformando a energia e diminuindo sua entropia local, para manter o equilíbrio dinâmico vital através das reações bioquímicas, homeostases, que é a homeostase. Por outro lado, os organismos vivos também podem ser vistos como um ângulo de produção econômica, produtos, processos e serviços biotecnológicos. Até na botânica tem uma área chamada botânica econômica, que é uma sub-área da botânica, que prevê as plantas que são economicamente viáveis para uso
em diversos setores. Nós temos o látex, que vem de borracha, nós temos, que mais? As plantas medicinais que podem produzir remédios, entre outras áreas. Então, essa parte econômica também está na biologia. Mesmo que a biologia, mesmo que a parte de dinheiro é outros 500. Tal qual a definição dada pela Convenção da Diversidade Biológica da ONU para a biotecnologia como sendo a utilização de sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar e modificar produtos ou processos para utilização específica. Outro exemplo é quando a gente fala de biofísica do voo ou biofísica do nado, que será temas mais futuros, que a gente vê que que a biologia ajudou muito na criação de armas como torpedo, armas também como móveis não, o, veículos móveis, tipo avião, entre outros. Até mísseis. Se tu vê o formato de um míssil ou de um foguete, é porque estão tentando replicar um míssil, principalmente míssil, é para tentar replicar o movimento das aves para ter o mínimo de contato possível com o ar e não ter tanto problema. A gente pode ver no vídeo no vídeo 7 de mecânica 7, que é a mecânica de fluidos, que algumas armas ou alguns automóveis como avião e helicóptero têm um formato específico para tentar se movimentar. As áreas da biologia. Por ser uma ciência extremamente complexa, a biologia é dividida em várias áreas, cada uma com enfoque em especial sobre a vida. A primeira área, essa vai ser classificado em, a classificação vai ser em ordem alfabética, porque se fosse usado ordem, essas as áreas mais só relacionadas à biologia, vai ser definida em ordem alfabética porque todas elas têm um nível de complexidade que se inicia do pequeno até o macro. Então, como se fosse várias ciências, várias químicas, várias físicas, estudando várias estruturações. Algumas começam com órgão, outras com a célula, e por aí vai. Mas podemos dizer que começa com a célula e vai até um determinado ponto complexo, que não dá para se explicar muito. Então, as áreas têm o mesmo formato de explicação do menos complexo para o mais complexo, só que são explicáveis, só que não são não podemos definir em uma linha tênue de falar qual é o que é menos complexa e mais complexa, porque todas são iguais, exceto aquelas que têm relação com as outras áreas, que tem sim o nível de complexidade, mas está relacionado a essas outras áreas, não a própria biologia. A anatomia, que é a ciência que estuda o macro e e microscopicamente a constituição e desenvolvimento dos seres organizados. A citologia, que é o ramo da biologia que estuda as células e suas funções e suas importâncias na constituição dos seres vivos, também conhecida como biologia celular, é o estudo que busca compreender o ciclo de vida desses seres, além de seus reflexos no funcionamento de diferentes meios. Podemos dizer que na biologia celular ou na citologia, os seres menos complexos são os vírus. Sim, aquela bagaça que te deixa ferrado uma semana, doente, é o menos complexo, até agora definidos. Depois vai para as bactérias, e quando tu vê uma célula de um animal pluricelular, ou de um protozoário ou de uma planta, são os mais complexos, ok? Botânica ou biologia vegetal é o ramo da ciência que estuda os organismos fotossintetizantes, aqueles que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, como plantas, algas e algumas bactérias. A botânica também estuda os fungos, então ela começa desde a cianobactéria, que é ancestral de todos os cloroplastos, até a angiosperma, que é o ser vivo mais complexo botanicamente falando. Também temos a botânica econômica, a, a botânica
a botânica prática, que é prática é uma definição mais básica de se dizer que é aquela que a gente usa para fazer os licenciamentos ambientais. A maior parte dos biólogos, né? Eu não fiz nenhum até agora. Mas é usado a botânica para definir quais as espécies para um possível licenciamento. A ecologia, que é que é a especialidade da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele, ou seja, os estudos científicos da distribuição e abundância dos seres vivos, a interação que eles determinam e sua distribuição. As interações podem ser entre seres vivos com o meio ambiente. O mais básico da ecologia é o ecossistema é a ecologia de organismo, que tem a ver várias regras da física e da química para a sobrevivência do ser vivo. Além disso, os mais complexos do estudo da ecologia é a ecologia de paisagem, que tem a ver com preservação ambiental, entre outras. Uma dessas partes dessa análise da paisagem é usada a fotointerpretação e o geoprocessamento para definir ah, como é que tá rios, lagos e como pode ser feito possivelmente o corredor ecológico. E o mais complexo deles todos, da ecologia, é a ecologia de ecossistema, que daí nós temos os biomas e a próprio planeta Terra como um ecossistema ecológico. Podemos definir como o ecossistema, a junção do abiótico, que é estudado em organismos, para a sobrevivência desse organismo, e o biótico, que é os seres vivos, plantas, animais, fungos, bactérias, entre outros. Isso é, esses dois juntos se definem o ecossistema. A embriologia, que estuda o processo de formação de, da formação de desenvolvimento de um indivíduo desde o zigoto até o nascimento, ao longo do crescimento embrionário, alguns genes são ativados e outros são desativados. Podemos dizer que a parte mais básica da embriologia é a gametogênese e os tipos de reprodução, óbvio, e que os mais complexos é quando ocorre o desenvolvimento desses animais que dá para fazer uma comparação. Até a embriologia é uma das evidências que a gente vê na escola da evolução. Quem não tocou nisso, meu Deus, me desculpe, mas tu tá meio lerdo. A ecologia também é uma prova. A anatomia, se usar a comparação, também é uma evidência da evolução. Entre as outras áreas que eu já citei anteriormente, que é a citologia. A citologia também é uma prova da evolução. Todas elas estão mostrando a evolução em algum grau específico, ou micro ou macro, celular ou macroscópico. E não estou falando de macroevolução, estou falando em visão mesmo, microscópico ou macroscópico. Mostra evolução, ok? Nós temos a biologia evolutiva ou evolução, que desde a antiguidade a biologia evolutiva intriga pesquisadores e a população em geral. O termo evolução tem origem latina e deriva da palavra evolutio, que significa desenrolar. A evolução refere-se, portanto, à mudança. E a evolução, essa é a parte que vai deixar muito. Vou deixar ela mais grande. Vai deixar muito deísta pé da vida comigo. Porque a evolução em toda a biologia é mostrada. As evidências, entre outras coisas. Em toda a biologia. Se a pessoa não percebeu isso, se lascou. Não vou falar palavrão aqui porque eu quero que essa bagaça seja uma strike por causa de palavrão. Mas sim, a evolução tá em toda a biologia. Vou melhor continuar. Nós temos a fisiologia, que é outra prova da evolução, que é o ramo da biologia dedicado à compreensão do funcionamento de um organismo, sendo responsável por desvendar todos os processos físico-químicos envolvidos na manutenção da vida. Estudar a fisiologia dos seres vivos é extremamente importante, pois não basta saber, um exemplo, quais órgãos
que compõem o organismo é fundamental e compreender todo o seu funcionamento, a atividade envolvida e cada uma dessas estruturas. Para compreender a fisiologia, é necessário ter um conhecimento básico de várias áreas da biologia, como anatomia, morfologia, biologia celular, bioquímica, ecologia e biofísica. Já tem bastante vídeo no canal e eu tenho que fazer mais, porque lascou. E fisiologia. Então, e biofísica. Isso é necessário porque todas as áreas são integradas e o funcionamento de um organismo está relacionado a processos que ocorrem entre vários níveis de organização. A fisiologia, nós temos, podemos separar ela em várias, como fisiologia animal comparada, fisiologia vegetal e fisiologia celular, ok? Também podemos dizer que na anatomia temos, na área da botânica, junto com a anatomia, anatomia e morfologia vegetal, que dá para a gente saber como uma planta funciona, e só que é usado como base as angiospermas. E nós temos na animal a anatomia humana, como base para estudar os outros animais. Os outros animais, mais a anatomia a gente já aprende em zoologia. E nós temos a fisiologia animal comparada, que a gente compara a fisiologia de usando, usando como base, usando ela como uma das evidências da evolução dos animais. Vamos lá. Genética, que é a área da biologia que seus estudos são direcionados para funções de genes, como a herança, a hereditariedade de várias características de um indivíduo para outro, por meio da genética. Muitos avanços tecnológicos na área da saúde ocorreram via essa análise. Com base nos estudos de genes, a unidade de informação genética presente no DNA, que a genética busca entender a forma mais aprofundada dos mecanismos que reagem ao desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por células e estruturas consideradas menores unidades morfológicas funcionais dos organismos. Alguns seres apresentam apenas uma célula, sendo chamados de unicelulares. Outros, no entanto, apresentam vários conjuntos dessas estruturas, sendo considerados multicelulares. Nos organismos multicelulares, a célula características semelhanças que exercem na mesma função geral formam os tecidos. Parte da biologia que estuda a função dos tecidos e suas interações recebe o nome de histologia. Sim, a histologia é uma área da biologia que é não tão complexa assim, a gente só estuda os tecidos, que um bom jeito de se estudo, porque eu acho que é a menos complexa de toda a biologia, pois nós temos histologia animal, que é a principal, né, que é estudada, e a histologia vegetal. A histologia vegetal é estudada em anatomia e morfologia vegetal. Eu não vou complicar muito falando quais são os tipos de células, quais são os tipos de tecido vegetal, pois não é tão assim. Os nomes são mais complicados, por isso que eu não vou falar. Mas os animais a gente tem esses tecidos bem definidos, que são o tecido nervoso, o tecido muscular, o tecido conjuntivo, que podemos dizer que está na maior parte do corpo, e o tecido epitelial. Os tecidos epiteliais são de origem endo e ectodérmica, e os demais são exceto nervoso, que é de ectodérmica também, e o conjuntivo muscular são de origem mesodérmica. Mesoderme e ectoderme são os três primeiros tecidos formados no embrião. Eu acho que vou fazer. Futuramente pode ter um vídeo em biologia para eu explicar mais direitinho o que é isso. O termo histologia começou a ser utilizado em 1819 por Mayer, que os criou baseando-se na palavra de tecido em grego, isto, proposta nos anos antes pelo francês
Javier Bichard. Bichard, sei lá, não sei falar francês. Esse último pesquisador denominou os tecidos e estruturas macroscópicas encontrados no corpo apresentavam diferentes estruturas. Segundo Picard, tínhamos no corpo tipos de 21 tecidos diferentes dentro de tecido. Hoje se classifica em quatro, mas podemos diferenciar vários tecidos, que são de quatro tipos básicos: conjuntivo, e por aí vai. Um exemplo de tecido conjuntivo é o sangue, que a gente tira para fazer análise. Então, é um ponto bem interessante, não é? A microbiologia, que é o ramo da ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, através dos seres vivos minúsculos, que só pode ser vistos pelos humanos através de microscópio. Temos a microbiologia que vem do grego micros, que é pequeno, bios e logo, que significa estudo da vida. Então, é o estudo da vida microscópica. Um adendo que a microbiologia estuda fungos, protozoários, vírus e as bactérias, que podem afetar a vida dos seres humanos em algum nível, ou positivamente ou negativamente. Também é estudado as algas unicelulares, mas a nomenclatura de microscopia fica só a termo de bactérias. Fungos, algas unicelulares e plantas ficam com a nomenclatura de botânica, e de zoologia ficam os protozoários e os animais. Sim, os protozoários ficam na parte de nomenclatura dos animais. Ok? Mas a microbiologia é essa definição. Zoologia, que é a ciência que estuda a vida animal, o estudo dos animais, analisa diferentes características, estruturas e formas de corpo, desenvolvimento, crescimento, reprodução, locomoção e sistemas. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como digestório, respiratório, circulatório, excretório nervoso, entre outros. Além da ecologia, que é a interação do organismo com o meio, e a evolução, surgimento e desaparecimento de resquício de alguma estrutura característica. Os animais são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, ou heterotróficos, encontrados em todos os ambientes terrestres, solo, ar, água, varia. Evolutivamente, devem ter surgido a partir de um protista flagelado, o Conoa flagellata. Já estou dando o nome aqui aos bois. E faz parte de um. Esse ancestral dos animais, junto com os demais Conoa flagelatas, entre outras espécies, como as dos fungos e algumas amebas, fazem parte da classe Ophidiozoa, ou correção, o nome do, do clado é Opstoconta, que é o superfilo do filo do reino dos protistas, sendo o filo que pertence a esses ancestrais dos animais são os Conoa, que são os Coanozoa, e tem como um de seus uma das suas, lembra? Um de seus clados internos, o Conoa flagellatea, que são os Conoa flagelados, que estão os animais. Nesse clado desse filo e desse superfilo, nós temos os fungos também. Então, podemos dizer que o sistema de nomenclatura que é usado normalmente é paraflético. Alguns e não é só monoflético, é uma bagunça. Vamos lá. E tá. A maioria dos animais possui órgãos e sentidos e sistema nervoso que lhes permitiram o desenvolvimento para buscar coordenação dos movimentos para captura
para capturar elementos, locomoção também para auxiliar a dispersão de animais, dos animais, e fugir de predadores e encontro de parceiros para a reprodução sexuada. Também tem alguns animais que produzem reprodução assexuada, como esponja, anêmonas, entre outros. Planárias também. Tem a parasitologia, que é o ramo da biologia que estuda os parasitas, organismos que vivem em associação com outros seres vivos, que geralmente prejudicam o hospedeiro. Esses parasitas podem ser vírus, bactérias, protozoários, e alguns vermes e até alguns artrópodes. Algum desses vermes é o fio Plateuminta, o filo dos nemateumintos e dos plateumintos. Agora não me lembro se é plateuminto ou nematodo. Eu sei que nematóides são nematodo. Agora, plateumintos, não sei se é plateumintos ou outro nome. Eu realmente me esqueci. Agora, as áreas interdisciplinares, que são as áreas que estão com outras áreas, assim como física, química, geologia, sendo que, como eu já disse no início do vídeo, vou apresentar as áreas que estão específicas às ciências da natureza. Se ter outras áreas relacionadas a ciências humanas ou outras lá, eu posso fazer. Eu não prometo, mas eu posso. Se eu tiver alguma ideia de explicar elas, mas eu não vou entrar muito no fundo, porque eu não sou muito bom em humanas. Vamos lá. Nós temos a biofísica, que é a área da ciência, que é uma área da ciência interdisciplinar que aplica teorias de métodos da física para envolver questões da vida das ciências biológicas, em qualquer nível molecular, celular, morfofisiológico, ecológico, da diversidade ou reprodução e genética. A biofísica estuda mais até organismo, tá? O que estuda a parte ecológica, tá, da biologia. O que estuda a parte de ecossistema, da parte ecológica, é a física aplicada à biologia. E também a física também estuda, a biofísica estuda um pouco dos movimentos animais, mas nem tanto, tá? Quem estuda tipo velocidade de um animal coisa do tipo é a física aplicada à biologia, que tem como objetivo as explicações de fenômenos físicos fora as explicações da área da biofísica. Várias áreas da biofísica não entram, ou várias explicações da biofísica não entram na assim não. Pode ser explicado pela biofísica, então é usar a física aplicada à biologia, que tem muito a ver fora do organismo, tipo radiações. A gente vê o que ocorre dentro do organismo, mas uma radiação que possa ocorrer com um organismo morto, que pode dar uma datação, assim, tipo, datação radiométrica de carbono 14 é ocorrida pela física aplicada à biologia. Agora, como uma radiação pode afetar um organismo produzindo células cancerígenas, já é biofísica, ok? A bioquímica, que é a ciência e tecnologia que estuda e aplica as ciências químicas no contexto da biologia, sendo, portanto, uma área interdisciplinar entre a química e a biologia. E temos a química aplicada à biologia, que é aquela área que também pode ser chamada de toxicologia algumas vezes, que é a área que estuda, que dá algumas explicações, que é a toxicologia é a fusão dessas duas, né? Vamos combinar. Que é a química aplicada à biologia, que é a área que é a área da biologia, a área da química, quer dizer, que explica as reações químicas fora das explicações da área da bioquímica, tipo, como ocorrem as reações para a produção de algum ácido que não tem questões bioquímicas, como exemplo, o ácido clorídrico dentro do estômago. Nós temos a parte bioquímica, que é a produção do muco, que protege, né? Sendo que algumas reações, algumas coisas, ok? Até a dissolução de sal dentro de sal de cozinha, que ocorre, a maior parte da bioquímica estuda metabolismo de proteínas de animais, de proteínas de animais é foda, de como reduz o nucleotídeo, por aí vai. As demais substâncias químicas que não são substâncias bioquímicas, como ocorrem essas reações, não tem explicação na bioquímica, tem na química aplicada na biologia. Tipo, um exemplo, deixa eu ver.
como dissolver um sal, como é que elimina e coisa do tipo. Então tem a ver com substâncias bioquímicas, como proteínas, por aí vai. E sim, a química aplicada à biologia também podemos colocar como uma explicação mais básica a parte que resume as outras áreas da química, da bioquímica também, ok? Temos a bioestatística, que o nome já fala o que que é um tipo de uso da estatística na biologia. A estatística vocês aprendem na matemática, então só estou apresentando ela como uma das coisas. E a bioestatística que comprova a maior parte até da evolução, para vocês terem uma ideia. Sim, matemática, mas que vai estar adorando esse vídeo. A paleontologia, que é a parte da geologia na biologia, que é essencialmente da biologia que estuda a vida do passado da Terra e seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de interação e informação de indução biológica nos registros fóssil e a formação dos fósseis. Sim, essa é a área da biologia que dá maior evidência da evolução, que dá os famosos fósseis intermediários, que tem gente que fala que a evolução que não existe, que esses fósseis não existem. Então, tô um pouco me lascando pra esses trouxas. E esse é o final do vídeo. Se curtiu, dá o like, que mais? Se inscreva no canal, vai ter mais vídeo. Só tem que parar de procrastinar ou parar, ou ter um tempinho para fazer esses vídeos, né? Esse vídeo é meio que uma explicação bem básica. Também, ah, deixa eu ver. Dá o like, se inscreva, aperte o sininho e por aí vai. E desde já agradeço por ter ficado até o final. E é isso. Até mais.